Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bagagem de Alma. Eu sou o Roberto CP Júnior e hoje eu estou recebendo aqui a minha grande amiga Bernadette Ribeiro, que é jornalista, fazendeira e mineira. Tudo bem, Bernadette? Poderia começar com um belo de um uai, né? Uhum. E muito obrigada, Roberto, pelo seu convite de participar de mais um Bagagem de Alma. É Tá uma bom, honra para mim, de tá verdade. certo. Para mim também. A Bernadette está aqui porque a gente vai falar hoje sobre resiliência. Bernadette, essa palavra ela tem sido bastante usada ultimamente, né? O que que você entende por resiliência? Roberto, eu queria começar mencionando um dos temas do Bagagem de Alma que você gravou com a Adriana. Uhum. Vocês comentaram naquele programa que não adianta ter esperança do verbo esperar, lembra? Que o que Lembro. vale mesmo é o verbo esperançar, que Sim. significa animar, levantar-se, né? Pois então, eu digo que resiliência também não pode ser confundido com resistência. Isso acontece muitas vezes, sabia? Ter resistência é muito diferente de ter resiliência. Essa é uma diferenciação curiosa. É bem curioso isso e parece pertinente, né? Quando a gente resolveu falar sobre esse assunto, ô Bernadette, eu me lembro que a primeira coisa que eu pensei foi na ideia de estoicismo. Estoicismo é uma escola lá da filosofia grega, muito antiga, lá do século III a.C. E a palavra estoico, hoje em dia, tem o sentido de alguém que é indiferente à dor, à tristeza, às vicissitudes, aos problemas, né? Alguém capaz de suportar todas essas dificuldades aí incólume, sem reclamar. Esse é o conceito de estoico. É uma atitude, eu diria, quase heróica. Mas, pelo que eu estou entendendo da sua concepção, uma pessoa estoica, ela seria resistente, mas não necessariamente resiliente. É isso mesmo, Bernadette? Roberto, exatamente isso que você falou. Uma pessoa, ela pode, por exemplo, resistir à dor e não ser resiliente. Resiliência, ela traz a ideia de sempre retornar a uma posição anterior favorável, né, de equilíbrio, de harmonia, independentemente do que tenha nos atingido e tivermos de enfrentar. Uhum. Olha, Roberto, a física, ela nos ajuda muito bem a entender a diferença entre resistência e resiliência. Um objeto resistente é aquele que não cede. Você pode colocar uma força contrária, que ele permanece rígido, ele permanece fixo. Vou te dar um exemplo do que pode ser isso. Por exemplo, eu olho esse objeto aqui, ó, é uma agulha de crochê, tá vendo? Isso é Se eu crochê ou colocar uma tricô? força... Isso é crochê ou tricô? Minha mãe está assistindo aqui. Eu acho que é Isso aqui tricô. é uma agulha de tricô. Nossa Senhora, Tá eu vou vendo? apanhar por Eu isso. entendo do assunto, hein? Eu entendo, eu sei quando é Olha, mãe, ele está tricô. entendendo mais que eu. É uma agulha de tricô, né, mãe? Tricô. Nunca mais vou esquecer disso na minha vida. Tá, então fala aí do seu exemplo. Isso aqui é uma agulha de tricô. Se eu fizer uma força sobre ela e continuar fazendo essa força, o que vai acontecer? Eu vou quebrar essa agulha. Vai. Isso eu não vou poder fazer porque a minha mãe não vai gostar muito disso, porque a agulha é dela. Agora, olha esse objeto aqui, um elástico novo. Sim. Se eu distendê-lo, ele vai se estender também. Mas quando eu cessar essa força, o que vai acontecer? Ele Ele volta. volta ao estado original. Tá Entendeu? certo. Quer dizer que a gente deve ser como esse elástico aí, né? É mais ou menos isso. Sim, ele funciona para nós basicamente da mesma forma, Roberto. Se nos tornarmos resilientes, nós seremos capazes de suportar as variadas pressões, os choques, enfim, as intempéries da vida, retornando sempre à nossa forma emocional original. É como na ação de uma mola, ela sempre retorna depois de uma Sim, certa pressão. sim. Então, se há uma palavra que pode traduzir resiliência, essa palavra é adaptação, flexibilidade. Sim, flexibilidade, no meu entender, é a palavra-chave desse conceito, realmente, né? Flexibilidade não é fraqueza. Ao contrário, flexibilidade é sabedoria, é um aspecto da sabedoria, porque o flexível, ele sempre consegue se ajustar em tempo certo a uma dada situação. E ele aprende com isso rapidamente. Eu me lembrei, viu, Bernadette, de uma frase da sabedoria cigana.
Ela diz assim: a erva curva-se ao vento e ergue-se novamente depois que ele passa. Muito simples, mas muito verdadeiro nesse sentido de ser flexível. E a sabedoria africana tem outra no mesmo sentido. O vento não quebra uma árvore que se verga. É melhor vergar do que quebrar. É verdade, viu? Aqui em Minas a gente fala muito isso. A gente verga, mas não quebra. Mas é isso, o rígido é incapaz de se adaptar É dessa verdade. maneira, né? E por isso não consegue aprender algo assim. Não, não consegue, não, né? A pessoa rígida, como o próprio nome diz, ela se mantém enrijecida na sua posição. E por isso, frequentemente, ela acaba se ferindo, se machucando, às vezes até com gravidade. São os casos, na minha concepção, em que ela tem de vivenciar o seu orgulho e vaidade serem quebrados implacavelmente pelos ventos da reciprocidade, quando só então ela poderá retomar a trajetória ascendente da evolução do seu espírito. Verdade, Roberto. E não precisaria ser assim se ela Não, fosse flexível, né? Aliás, quando a pessoa realmente resiliente, ela volta ao estado anterior de equilíbrio, ela também já aproveitou de certa maneira, a vivência difícil, né? E subiu é, mais um pouco na escada da evolução, eu acho. sim, sim. Ela retorna ao seu estado original de equilíbrio, de certa forma transformada. A adversidade a torna mais forte, madura. Por quê? Porque ela aprendeu a usar essa força diversa a seu favor, como se fosse um fator de crescimento, de evolução. Não, sim, sim, eu também vejo assim, exatamente. Ela volta à serenidade anterior, mas sempre num degrau mais elevado. Então, ela cresceu. Aliás, essa situação de evolução espiritual progressiva, independentemente do que possa ter ocorrido, reforça ainda mais a própria resiliência da pessoa. Isso, Bernadette, indica que se trata de uma virtude que pode ser adquirida aos poucos, na minha concepção. Ou seja, não necessariamente a pessoa já precise ter nascido com essa característica. Olha só essa flor de hibisco aí, tá vendo? Essa flor de hibisco é uma heroína. Ela floresceu depois de uma erupção enorme aí de um vulcão lá na ilha de Sumatra, né? Ela floresceu nessa situação aí. Isso é que é ser resiliente, hein? Isso é que é ser resiliente, com certeza. Eu penso, Roberto, que uma pessoa pode chegar nessa vida já com certo grau de resiliência, sabe? Em razão de vivências profundas e bem aproveitadas que ela teve lá atrás, em outras vidas. Mas eu concordo que é algo que pode ser obtido, que pode ser alcançado, se a pessoa realmente quiser ser assim. Aí que está, né? Quiser ser assim. Como acontece com todas as virtudes, essa também tem que ser conquistada com um aprendizado firme, constante, não é assim tão fácil, né? Não, não, Mas é. com Perseverança, isso. perseverança, a gente descobre, né? Um belo dia a receita de transformar limões azedos em limonadas refrescantes, porque tem muita limonada ruim por aí também, É, azeda pra caramba. é. Mas, na verdade, Roberto, não há uma receita única para que cada pessoa aprenda a ser resiliente, né? Não tem uma fórmula pronta que você pode passar para outra, falar aqui, ó, ser resiliente é isso. Não, não tem. Isso vai depender de vários fatores, na verdade, incluindo o quê? A essência de cada um. Conta a essência e as experiências de vida que cada um teve. E também o aprendizado de cada um, né? Sim, Então, sim, isso é muito individual. sim, sim, eu concordo. Agora, de qualquer forma, Bernadette, eu imagino que existam alguns ingredientes fundamentais. Eu diria assim, alguns pré-requisitos para uma pessoa se tornar resiliente. O que você acha? Eu já pensei nisso também, sabia? É, Mas, na sua opinião, quais seriam esses ingredientes, na verdade? pois é. Em primeiro lugar, é algo que eu já até abordei aqui em outros episódios do Bagagem de Alma, e que é importantíssimo, viu, Bernadette? É a convicção de que não existem acasos no destino de cada um de nós. Que cada um, por fim, só pode colher aquilo que ele mesmo semeou. Não tem outra possibilidade, seja com seus pensamentos, intuições, palavras e ações. Qualquer um desse tipo de semente vai fazer brotar a semeadura e ele vai ter que colher. Em outras palavras, confiança absoluta na justiça divina que se manifesta justamente na atuação das leis dessa criação que a gente está. É assim que eu penso. E você?
que você acha? Eu lembrei que você pesquisou até a etimologia da palavra resiliência, né? Você foi a fundo no assunto aí. Quando eu vou falar sobre alguma coisa, eu vou logo na semântica, sabe, Roberto? Que eu acho que a explicação, o que significa cada palavra, é importante. É verdade, É sim, muito bom, sim. a gente descobre muita coisa. Por exemplo, eu descobri que resiliência vem do latim resilere, que significa, olha para você ver, saltar de novo para trás. Olha, saltar de novo para trás. O que isso te lembra? Recuar, dobrar-se sobre si mesmo, sugerindo de novo, olha aí, a noção da elasticidade. Olha o conceito básico aí de novo: flexibilidade e elasticidade. Exatamente. Pois é, no meu modo de ver, o autoconhecimento, esse autoconhecimento tão falado, aliado à inteligência emocional, que, na minha opinião, nada mais é do que o otimismo, e a confiança da qual você falou, são os ingredientes básicos, Roberto, para alguém adquirir resiliência. Se você carrega na sua bagagem de alma esses recursos de vida, você será capaz de fazer com que a sua autorregeneração emocional seja mais rápida e a mais completa possível, eu penso assim. Hum. Em termos físicos, pessoas mais resilientes têm mais possibilidades de escapar, entre aspas, de doenças. Elas também têm mais chances de envelhecer de forma saudável e ter uma vida mais longa. Mas aqui, Roberto, muito importante isso que eu vou dizer agora. Estou ouvindo com atenção, estou ouvindo com atenção. Olha, porque senão se a gente acha assim, então a gente tem que ser resiliente a qualquer ponto, A qualquer custo, assim, a né? qualquer custo. Não, espera aí. Vamos abrir um parênteses aqui. Para lembrar que tudo na vida, até o excesso de resiliência, pode ser prejudicial. Ué. A pessoa, ela não pode achar também que ela precisa suportar uma situação negativa por um prazo acima dos seus limites. Limites mental, limite físico, só porque ela se considera resiliente. Não. O corpo, ele pode chegar a uma exaustão e até adoecer. Porque o excesso de resiliência, ele pode se transformar, inclusive, em conformismo, quando a pessoa não consegue distinguir o momento em que ela precisa deixar de aguentar aquela bucha toda e adotar uma nova estratégia de comportamento. É importante isso que você falou, viu? É importante a questão de equilíbrio, né, em tudo, né, inclusive nos aspectos aí de resiliência. Sim, todo excesso é prejudicial, tá? Sem dúvida, concordo com você. É um outro aspecto aí que precisa ser considerado. Mas quando ela é bem utilizada com equilíbrio, a resiliência pode trazer efeitos benéficos de uma disposição certa em relação à vida. E hoje em dia, nada mais necessário do que ter essa disposição ou predisposição. Olha só, essa gravura aí da nossa queridíssima amiga Paloma Portela. Ela gentilmente. Sempre Oi? acertou na mosca, como sempre. Ela sempre prepara aí alguma gravura para os nossos episódios de Bagagião e preparou esse. Então, o que a gente está vendo aí? A gente vê que o vento pode até soprar forte, virar tempestade, furacão. Mas se a pessoa está bem enraizada na vida com as suas convicções, né, ela é capaz de suportar tudo, porque a sua base é sólida. Ela verga, mas não quebra. E eu também quero falar sobre a Paloma um pouquinho, Roberto, porque a Paloma ela é muito competente, viu? Ela tem uma capacidade inata de colocar numa única imagem um conceito bem profundo, igual a esse, né, de resiliência. Essa pessoa da gravura aí, ela parece estar bem preparada para enfrentar os desafios inesperados do nosso tempo, como essa pandemia, né, que a gente está atravessando, infelizmente, né? Sim, é um bom exemplo. Ser resiliente numa situação de pandemia pode fazer toda a diferença para a própria pessoa e seu ambiente mais próximo. Tá? Ela não só se torna capaz de enfrentar situações difíceis com uma visão mais ampla, como também consegue ajudar o seu entorno, consegue ajudar seus semelhantes a encarar as dificuldades atuais de uma maneira melhor e até proveitosa para a evolução deles. Quer dizer, isso pode ser utilizado, deve ser utilizado para um proveito, para um aperfeiçoamento, uma evolução espiritual. Roberto, agora você chegou num ponto muito importante da nossa conversa, tá? Porque eu estava falando até agora das resiliências física e emocional que nos fazem superar as adversidades cotidianas. Uhum. Mas quando a gente vive momentos de extremo sofrimento, de extrema angústia,
Nós precisamos mais do que nunca de uma coisa chamada resiliência espiritual. Porque a resiliência espiritual, ela vem de um ceder, né? Ou melhor, de uma adaptação irrestrita à vontade do nosso Criador. A força que vem do entendimento das leis que governam a criação leva a pessoa a perseverar no cumprimento dessa vontade, Roberto. E por isso ela consegue superar todos os obstáculos que surgem no seu caminho. Sim, sim, eu entendo o que você está falando. Isso não tem nada a ver com ensinamentos de alguma determinada doutrina religiosa Nada a específica. ver, Não, não, não nada é. a ver. Não é. Adaptar-se a essas leis da criação é uma necessidade para cada ser humano que reconhece que ele e toda a criação surgiram da vontade de um Criador. Os animais já fazem isso automaticamente, Bernadette, naturalmente. Eles não precisaram ir para a escola aprender. Não. O que aconteceu com nós, a criatura, nós, seres humanos, a gente tornou tudo mais difícil para nós mesmos quando a gente se submeteu às diretrizes do nosso raciocínio exclusivamente, né? Ao invés de simplesmente ouvir e seguir a voz do nosso espírito, a intuição, que teria indicava nos primórdios, né, da evolução o caminho certo. E nesse caminho, a gente tem encontrado a maneira certa de se tornar também resiliente espiritualmente, como você falou. Agora ficou tudo mais difícil. É isso mesmo, Roberto, e é uma pena que tenha sido assim, porque o esforço do ser humano de boa vontade mesmo em adaptar-se a essas leis universais só lhe traria proveitos na reciprocidade, né? Sim. Porque abranda o sofrimento, traz novas expectativas, mostra a possibilidade de superar e sobreviver, o pior que seja a crise. Tudo porque há uma convicção, uma certeza de que ninguém é vítima de qualquer injustiça ou castigo arbitrário, que existe uma condução justa ali nas leis da criação. Resiliência espiritual, para mim, é ser humilde no sentido de reconhecer que estamos sujeitos a uma força superior que organiza os fatos e uma realidade de uma forma sempre, sempre justa. Sim, sim, concordo perfeitamente. A resiliência espiritual, ela nos permite manter viva a esperança nos tempos mais difíceis. E ela faz do ser humano uma criatura forte no sentido mais profundo desse termo. Sempre que eu lembro desse tema de força, eu me lembro de um trecho da mensagem do Grau de Abidrushim, a obra Na Luz da Verdade, que eu queria citar aqui. Diz o seguinte: ser forte é diferente e mostra-se diferente. O forte segue seu caminho no meio de quaisquer perigos, firme e imutável. Não se deixa derrubar e por si próprio não se desvia, mas conhece e vê seu elevado alvo, cuja consecução lhe é mais valiosa do que tudo mais que se lhe queira oferecer. Isso disse muita coisa, viu? Olha que profundo. Porque uma pessoa que se tenha tornado forte, resiliente mesmo espiritualmente, ela nunca mais, Roberta, vai perguntar por que eu? Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Né? Logo comigo, sempre fui tão bonzinho, né? Nunca fiz nada de errado. Ele aprende a ser feliz mesmo com eventuais feridas de alma. A pessoa resiliente aprende a ser feliz com feridas na alma. Olha como é que isso pode acontecer. Quando finalmente a gente compreende que toda a experiência humana ela nos permite descobrir o significado e o sentido da vida, nos conduzindo ao reconhecimento do Criador, nós seremos gratos, Roberto, por termos abrigado a resiliência nos nossos corações. Uhum. Eu gostaria de citar um trecho da carta de Paulo aos Filipenses. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é muito repetido pelas pessoas. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas Sim, ninguém sim. lê o que está lá atrás um pouquinho, né? Pois é, exatamente, é isso mesmo. Bom, Bernadette, eu imagino que a gente abordou os principais aspectos aí desse conceito tão importante de resiliência. Eu queria agradecer muito aí a sua participação. Foi difícil a gente conseguir acertar, né? Cada hora era um Foi, problema, né?
Nossa O pessoal senhora, que não porque sabe o ela que nós passamos aqui para poder fazer sabe essa... para poder fazer essa gravação, mas eu cada- falei que uma hora ia dar certo, É, e tudo tem seu tempo e sua hora, e foi é, agora, foi bom demais, viu? é, Foi ótimo. tá bom. Tá, muito grato, então. Roberto, eu que te agradeço mais uma vez, tá? Foi muito bom participar, porque é um aprendizado, você propõe um tema e a gente acaba aprendendo muito com aquilo, na medida em que a gente vai Sim, sim. pensar sobre aquilo, vai É, pesquisar sobre aquele tema, então a gente acaba aprendendo demais. Isso eu foi muito também, bom para mim. igualmente. Te Eu também, agradeço muito, viu? tá bom, eu também aprendo muito. Bom, seguindo a sugestão aqui da nossa convidada, hoje nós vamos finalizar esse Bagagem de Alma de uma forma um pouco diferente, acompanhando a música Resiliência, dos cantores sertanejos Emerson e Jean. É só fazer uma observação aqui, que Pois não. essa música foi gravada num lugar lindíssimo aqui em Minas Gerais, que é a Serra da Canastra, tá? E eu diria até, Roberto, que se a resiliência fosse aplicada à natureza, eu diria que essa serra aprendeu a ser resiliente também, porque ela já foi queimada, já pegou fogo e conseguiu voltar à beleza original. Não é bacana? Ah, é claro, bacana. Muito bom. Vamos então ouvir, ver e ouvir. Nunca desista, mesmo com tantos tropeços e decepções. Resista e não se entregue tão rápido. Seja ousado, seja suficiente. Que os seus sonhos tornem-se o seu próprio incentivador. Supera tudo que passar. Confie, não vai se arrepender. Seja resiliente. Decida se tornar diferente. Deixe os fracassos de lado. Seja verdadeiro contigo, pois é difícil confiar. Confie em Deus, isso vai fazer toda a diferença. Resiliência. Que os seus sonhos tornem-se o seu próprio incentivador. Supera tudo que passar. Confie, não vai se arrepender. Seja resiliente. Decida se tornar diferente. Deixe os fracassos de lado. Seja verdadeiro contigo, pois é difícil confiar. Confie em Deus, isso vai fazer toda a diferença. Decida se tornar diferente. Deixe os fracassos de lado. Seja verdadeiro contigo, pois é difícil confiar. Confie em Deus, isso vai fazer toda a diferença. Resiliência.